Era uma noite chuvosa de janeiro de 2002, em Santo André, São Paulo. O prefeito Celso Daniel, um homem carismático e respeitado, estava a caminho de casa após uma reunião política. No entanto, ele nunca chegou lá. Seu corpo foi encontrado no dia seguinte, morto a tiros, em um local ermo da cidade. A investigação que se seguiu revelou um esquema bilionário de corrupção que envolvia políticos, empresários e até mesmo policiais. Mas o que Celso Daniel sabia de tão importante que custou sua vida? Celso Daniel era um homem de confiança e respeitado em Santo André. Ele havia sido prefeito da cidade por 2 mandatos e era conhecido por sua luta contra a corrupção. Mas em 2001, ele começou a investigar um esquema de desvio de dinheiro público que envolvia a sua própria administração. Ele descobriu que milhões de reais estavam sendo desviados para contas bancárias secretas e que alguns de seus próprios aliados estavam envolvidos. "Eu não sabia que estava mexendo com fogo", disse um dos assessores de Celso Daniel, que pediu para não ser identificado. Ele estava muito determinado a acabar com a corrupção, mas não percebeu que estava se aproximando de algo muito maior do que ele imaginava. A investigação de Celso Daniel levou-o a descobrir um esquema complexo de lavagem de dinheiro que envolvia empresas de construção, bancos e políticos de alto escalão. Ele encontrou provas de que milhões de reais estavam sendo desviados para contas bancárias secretas no exterior, e que alguns dos principais envolvidos estavam protegidos por uma teia de corrupção que chegava até o topo da política brasileira. Mas Celso Daniel não estava sozinho em sua investigação. Ele havia se aproximado de um grupo de jornalistas e ativistas que estavam investigando o mesmo esquema. Juntos, eles começaram a reunir provas e a construir um caso contra os envolvidos. No entanto, eles não sabiam que estavam sendo monitorados pelos próprios envolvidos no esquema. "No início pensávamos que era apenas uma briga política", disse um dos jornalistas envolvidos na investigação. "Mas logo percebemos que estava muito mais profundo do que isso. Estávamos lidando com criminosos que estavam dispostos a fazer qualquer coisa para manter seu esquema funcionando." A noite em que Celso Daniel foi morto, ele havia acabado de sair de uma reunião com os jornalistas e ativistas. Ele estava animado com as provas que haviam reunido e estava determinado a levar o caso adiante. No entanto, ele nunca chegou em casa. Seu corpo foi encontrado no dia seguinte, morto a tiros, em um local ermo da cidade. A investigação do assassinato de Celso Daniel revelou que ele havia sido morto por um grupo de criminosos que estavam protegidos pelos envolvidos no esquema de corrupção. Os assassinos haviam sido contratados para silenciar Celso Daniel e impedir que ele revelasse o esquema ao público. Mas a morte de Celso Daniel não silenciou a verdade. A investigação continuou, e os jornalistas e ativistas envolvidos no caso continuaram a reunir provas e a construir um caso contra os envolvidos. Em 2005, vários políticos e empresários foram presos e condenados por sua participação no esquema de corrupção. Mas a pergunta que ainda permanece é: quem foi o mandante do assassinato de Celso Daniel? Alguns dizem que foi um político de alto escalão, enquanto outros afirmam que foi um empresário que estava protegido pelo esquema de corrupção. A verdade é que nunca saberemos ao certo, pois os assassinos foram mortos em uma emboscada policial antes que pudessem ser interrogados. A história de Celso Daniel é um lembrete de que a corrupção é um câncer que pode destruir a sociedade. É um lembrete de que a verdade pode ser perigosa e que aqueles que lutam por ela podem ser silenciados. Mas é também um lembrete de que a justiça pode prevalecer, mesmo que seja tarde demais. E você, o que acha que aconteceu com Celso Daniel? Quem foi o mandante do seu assassinato? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no meu canal. Até o próximo vídeo.